Oi, gente. Olha, o assunto hoje está bem bacana. Nós que trabalhamos com projetos de reformas, construções, os arquitetos, no caso, os engenheiros, os designers com o embelezamento de determinadas e indeterminadas obras, gostamos muito de falar em reforma, adoramos. Eu gosto muito dessa parte de cuidar, de não ficar destruindo o construído. E acho que cada vez mais a gente tem que pensar nisso. E quando a gente fala de reformas, de fachadas ou de construções centenárias, e na verdade o assunto não é sobre a gente fazer aquele tipo de reforma em prédios que são tombados historicamente. O assunto aqui é a gente fazer uma inovação nas construções, nas reformas, tá? Utilizando de um material bastante interessante. Tá, hoje a gente vai falar sobre o retrofit. Retro no latim é movimentar-se para trás. E o fit é a adaptação, né? A adaptação ao novo. Então, assim, a gente pegar o antigo, o velho, e adaptar com umas estruturas externas novas, também internas, né? Melhorando várias condições internas, mas eu vou falar só da externa hoje. Por que eu vou te falar? Porque eu recebi um desafio. O reitor da universidade, Unicesumar, professor Wilson Matos, um dia conversando comigo falou: Carmela, vamos fazer um desafio aqui? Vamos pegar alguns blocos da universidade e pensar numa inovação, numa modernização, porque a universidade tem 30 anos, uma grande universidade, um grande campus, né? Inclusive um campus incrível. E aí eu falei, claro, né? Eu como o meu lado design, na hora eu adoro desafios. E aí eu comecei a parar para pensar e falei, bora fazer, né? E comecei a estudar como que eu poderia fazer esse retrofit. Com pinturas, com alguns elementos construtivos, assim, pela fachada. Comecei a viajar, a pensar. E pensei nas cores, né, também que ele falou, eu acho que tudo muito apagado, eu preciso dar uma melhoria nessa cor, fora ter todo o paisagismo do entorno, mas ele queria melhorar um pouco da parte de construção civil, apesar de já ser bonita. Vamos fazer o novo. Aí, claro, sentei, comecei a pesquisar o que era retrofit. O material que eu gosto muito é o ACM, né, que é um alumínio de alta performance com plástico. Para quem conhece sabe que muitas fachadas estão sendo inovadas com ACM. Gosto bastante desse material, dá para fazer não só luminosos. O ACM apareceu primeiro com os luminosos e depois muitas fachadas começaram a ser restauradas, modificadas com o material ACM. Então hoje a gente vai viajar um pouco numa empresa, viajar, passear, que trabalha com ACM, trabalha com o alumínio composto, e eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu pensei e planejei junto com o pessoal da parte da empresa, que é a Brasilux, pensando no material, o que é possível fazer com ele, quantas cores tem, e fui pesquisando, porque nós temos que pesquisar sobre os materiais. E aí eu comecei a fazer as fachadas, a fazer todo o invólucro do bloco 1, bloco de lá, o bloco 8, depois o bloco 7, aí eu fiz o bloco 10 e tudo isso virou um case bastante interessante. Bom, e pensando na questão do desenvolvimento, porque olha que legal, que é gostoso, a gente juntar os profissionais, né? Um empresário que trabalha com o ACM aqui em Maringá e que me deu uma aula, uma explicação incrível sobre a tecnologia desse material. Depois a gente tem o cadista, que realmente passou toda a minha criatividade para o projeto. Juntos pensamos em várias possibilidades, porque nem tudo que a gente cria talvez possa realmente ser utilizado numa reforma, num construtivo tão grande.
E aí a gente descobriu bastante coisa interessante. Bom, só para colocar um pouco mais sobre o retrofit, ele surgiu na Europa e também nos Estados Unidos, e o conceito do retrofit significa realmente colocar o antigo em forma, né? E o termo foi cada vez mais ouvido no mercado da construção civil, aplicado a processos de revitalização de edifícios e também de revitalização de prédios que ficaram velhos e não precisavam ser, né, a gente não precisa pensar só na questão de ser tombado historicamente, mas toda a fachada que você deseja transformar, melhorar, inovar, deixar bem contemporânea, o retrofit sempre é muito bem-vindo. E vale sempre a pena lembrar que o retrofit, a estrutura do edifício, ela é preservada e toda a fachada pode ser modernizada. Quando o retrofit surgiu, lá na década de 1990, foi uma discussão bem grande entre profissionais que pensaram na preservação da memória do patrimônio histórico, arquitetônico, sempre associado à indisponibilidade de espaços novos para empreendimentos em cidades já consolidadas. Nos Estados Unidos, amplamente utilizado, na Europa, ele é citado com grande referência no meio da construção civil. A motivação principal do retrofit é revitalizar antigos edifícios, aumentando sua vida útil, usando tecnologias muito avançadas em sistemas prediais e materiais extremamente modernos, compatibilizando-os com as restrições urbanas e ocupacionais atuais, sem falar da preservação do patrimônio histórico, sobretudo o arquitetônico. É aí que entra a diferença de pensar e planejar o que se faz quando pensamos em trabalhar a inovação que o retrofit traz para você poder manter o construtivo pensando em sustentabilidade. Quando a gente pensa nessa inovação, essa modernização das fachadas, a gente tem que pensar que a gente pode atingir também grandes áreas urbanas, especialmente quando se aborda a questão da revitalização urbana e atualização de construções. Em qualquer das situações, o retrofit tem o sentido de renovação, onde se pressupõe uma intervenção integral, obrigando-se ao encontro de soluções nas fachadas e também na parte interna, com instalações elétricas e externas também, hidráulicas, circulação, elevadores, proteções contra incêndios e demais itens que caracterizam o uso do que existir de melhor no mercado para esta inovação. De tudo que a gente tem falado aqui, percebe-se que o retrofit veio buscar e traz muita eficiência, pois é mais difícil do que iniciar uma obra, em função das limitações físicas da antiga estrutura e também da redução do prazo e da adequação geográfica de um imóvel. Isso certamente estimula cada vez mais a adoção da prática desse incrível trabalho que é o retrofit. Só para ter um pouquinho de história, olha que legal, o Palácio do Iguaçu, em Curitiba, foram feitas readaptações dos espaços internos e mudanças também da fachada original com o retrofit. E é muito comum confundir retrofit com reforma, claro, e restauração. Esses conceitos têm uma essência bem em comum, porém há diferenças substanciais entre elas. A restauração consiste na restituição do imóvel e a sua condição original. A reforma, por sua vez, visa a realização de melhorias, sem compromisso com as características anteriores. Já no retrofit, a intenção é conciliar ambos, renovação e manutenção, pois ao mesmo tempo em que se deve manter as características originais da edificação, é preciso modernizá-la. Apesar de ter sido popularizado há pouco tempo no Brasil, o processo já é empregado em larga escala em diversos países, principalmente europeus, onde há uma legislação bastante rígida em relação à preservação dos patrimônios arquitetônicos. Aqui no Brasil, o processo também vem conquistando cada vez mais espaços, mas é preciso saber onde e como aplicar o retrofit. E é pensando nesse sistema inovador de projetos que é o retrofit, que traz tanta contemporaneidade, né, para os trabalhos dos arquitetos, engenheiros e designers também, eu vou te levar para uma fábrica que trabalha com ACM, né, que é o alumínio composto, é um plástico de alta performance, mas eu gosto de chão de fábrica e vou levar você junto comigo. Vamos?
fui procurado pela Design Carmela, né, por um desafio que ela topou na Unicesumar, que era fazer a revitalização dos blocos da universidade. Como nós somos especialistas em ACM, trabalhamos há mais de 20 anos com essa matéria-prima, e nossa empresa tem 43 anos, a Carmela, né, se sentiu confiante para nos procurar para fazer um projeto que agradasse, né, junto a ela, o reitor, o seu Wilson Marcos, da revitalização dos prédios. E com essa procura, né, nós enxergamos que o ACM, que é o alumínio composto, tá, que é um material composto de 2 lâminas de alumínio, então ele é como se fosse um sanduíche, e o núcleo de polietileno. É um material leve, de alta durabilidade, que tem uma pintura PVDF Kynar com garantia de 10 anos. Então isso é usado hoje muito na construção civil, nos retrofits, né? Começou por aqueles bairros antigos do Rio de Janeiro, que já existiam há 60, 80 anos os prédios, e os designers, os arquitetos foram vendo uma forma de revitalizar aquilo lá, de atualizar, trazer agora para a atualidade. E o ACM, como é um material leve, versátil e de alta durabilidade, foi o material escolhido. O ACM ele tem grandes vantagens nas intempéries, porque ele resiste a baixas temperaturas e a altas temperaturas, com uma pequena dilatação. Se você compará-lo com outros materiais, o aço, o próprio alumínio, né, que tem uma dilatação maior, o ACM ele vem nessa vantagem. A questão também da leveza, você precisa fazer uma estrutura menor para receber, né? Ele tem um peso bem menor do que os materiais convencionais, que são o aço, o alumínio, né? A versatilidade do ACM é muito legal, porque você encontra fachadas com ACM vazado, com ACM em formas geométricas, com ACM arredondado. Então isso faz com que ele seja um material hoje muito utilizado. O ACM ele também pode ser usado com diferentes cores, né? Hoje você tem uma cartela de aproximadamente 60 cores, que são, a gente fala de mercado, né? Cores comerciais, mas existe uma grande possibilidade de você desenvolver a cor, né, para o seu prédio, para a sua universidade, para a sua clínica. Você, com uma quantidade de a partir de 600 metros quadrados, consegue desenvolver uma cor especial para você. As pinturas do ACM, isso é muito importante frisar, existem 3 tipos de pintura. A poliéster, que ele é um material de entrada, tá? Um material que você é utilizado promocional. A PVDF Kynar, que é uma pintura com 10 anos de garantia, que ela é usada muito na construção civil. E a PVDF Kynar Nano, que é com garantia de 20 anos, que também é muito utilizada na construção civil. Algo que é interessante sobre o ACM, né, ele já é usado há muitos anos fora do Brasil, Europa, Estados Unidos. E quando ele veio para o Brasil, por questões tributárias e questão até da moeda, né, o ACM ele tinha um valor agregado maior. Depois, com o tempo, foram surgindo indústrias nacionais, né, que fabricam o produto aqui, e esse produto foi mais usado na região. Nós tivemos uma experiência que fomos à Alemanha para ver o padrão da Land Rover Jaguar, né? Nós precisávamos fazer uma concessionária no Brasil, em São Paulo, no Alphaville, e não havia o manual da marca. Então eu fui para a Alemanha, fomos conhecer as concessionárias Land Rover Jaguar, para desenvolver o projeto no Brasil, o que a gente chama de tropicalização do projeto, né? A gente vai fora, pesquisa a matéria-prima, pesquisa a forma de produção, de instalação dela e traz para o Brasil, para a nossa realidade, né? Então essa é uma matéria-prima que a gente usou somente na Land Rover Jaguar, por se tratar de uma matéria-prima bem específica. O ACM ele tem diversas configurações, ele não é apenas o ACM, né? Então você tem lâminas de alumínio mais espessas, menos espessas, você tem o polietileno mais virgem, tem o polietileno que já é reciclado, então isso também interfere bastante na qualidade do produto.
Olha, fazer um projeto com retrofit é muito gostoso. É um desenvolvimento da criatividade único. E o Júnior, que é o projetista, que eu gosto de chamar ele de Júnior César, ele que me ajudou a gente parar para pensar não só no trabalho que a gente fez fotografando o campus da Unicesumar, os blocos que a gente trabalhou e primeiro a gente fotografou, né, Júnior? Todos os blocos, né? O bloco 7, o 8 e o 10. E o 10, isso. E o que a gente fez? Todas as problematizações, tudo que tem na parede de um prédio, a gente tem que procurar ver o que não daria para poder trabalhar com ACM ou o que a gente teria que fazer de afastamento das paredes, né? Isso. Então foi um passeio bem grande lá para a gente poder fotografar tudo, né? Tudo, exatamente. Fala um pouquinho desse nosso trabalho, da nossa experiência lá. Sempre foi legal, uma experiência nova, né? Um projeto grande, né? Grande. Muito bonito. E assim, foi um desafio também fazer. Gostei muito de participar. Muitas horas de conversa, né? Muitas horas de conversa. Se vocês acham que acontece da noite pro dia, não. A gente trabalhou quantos meses nisso? Trabalhou uns 2 meses. Uns 2 meses só desenvolvendo o estilo. Isso. Desenvolvendo o pensamento de medidas, cores, possibilidades, porque era fazer toda, eu digo assim, o invólucro, o encaixotamento do construtivo existente. E a gente, sempre quando a gente vai projetar, a gente começa exatamente pelas fotografias, o cadastramento que a gente fala, né? Isso, que são as fotografias do ambiente, do local, das dificuldades que a gente vai ter. Aí depois você pediu para mim que eu mandasse a planta baixa do prédio. Isso. Foi mandada aqui a planta baixa, a gente está com a planta baixa, depois a gente vê a planta baixa. Mas aqui, ó, o que é legal, que a gente viu todos os problemas, a gente tinha problema de ar-condicionado para fora. Tubulações. O que mais? Problemas de não alvenaria em si, né? Revestimentos soltando da parede, né? Colunas. Janelas que impossibilitavam, às vezes, de dar uma continuidade do desenho. Isso, exaustores. Aí que a gente pensou em trabalhar com o ACM, né, em afastamento da parede e ter ele em brises, né, num dos blocos, para também poder ter uma circulação de ar. As cores a gente procurou trabalhar do bloco 7. A gente procurou trabalhar com as existentes, só que mais vivas, né? Mais vivas, isso mesmo. E aí a gente fez 1 desenho, 2 desenhos, 3 desenhos, não encaixava, não ficava bom. Isso mesmo. E até que no final acabou chegando num conceito bem legal. Mas olha, gente, o que foi tirado de foto foram muitas. A gente pode ir para a foto Pode. Quase o resultado. Quase resultado. O resultado. Então, assim, cada prédio a gente deu uma identidade, né, Júnior? Que a ideia era as pessoas conseguirem se encontrar. Prédio de exatas, prédio de arquitetura. Cada um tem uma identidade, mas não fugindo, né, do que... Não fugindo do conceito, né? Das cores, né, utilizadas, só que reavivando. Então, quer dizer, põe o antes dessa foto. Aí tem o estudo de cores, olha que legal, ó. Estudo de cores, tudo anotadinho, e para chegar no estudo de cores não é brincadeira, viabilizar, se possível, utilizar nas espessuras. Vamos mais. Bom, aqui já estão as problematizações. Isso. Aqui é a lateral, a mesma lateral, qual é uma mais parecida que a gente tem com o resultado final? Resultado? Deixa eu pegar aqui. Uma mais próxima. Eu acho que é essa daqui, ó. Essa. Que pega a lateral, assim, né? Bom, hoje tem alguma modificação, não que o projeto de retrofit tenha sido feito, mas foi revitalizado com pinturas e tal, e possivelmente, futuramente, vai ser feito. Agora, assim, ó, aqui está o prédio, a lateral que nós desenhamos, e chegamos na conclusão, depois de muito medir, bastante. Produto ACM mais o desenho que a gente
pensou em fazer, e assim, os triângulos são matemáticos pra caramba, né? São super matemáticos. Então aqui, queria que você explicasse um pouco o que a gente fez, Júnior. Bom, aqui nós fizemos uma estrutura, né, de aço. E todos esses brises aqui são feitos no material ACM. A gente utilizou quantas cores? Nós utilizamos 3 cores, que foi o bronze, o silver e o golden. Aí o desenho, como é que fala? O formato? O formato que nós utilizamos foi como se fosse um diamante mesmo, né? Para dar essa impressão de um sobreposto o outro e ficar bem... E a gente tem imagem aí, né, que eles não são chapados. São chapados. Eles são trabalhados em volumetria. Isso mesmo. Para poder também iluminar e de noite ter outra aparência. Olha que legal. Aqui aparece, né, o distanciamento que ia dar vamos dizer assim, um triângulo do outro. Isso, um sobreposto ao outro, né? É aí que está a técnica e o diferencial de chegar nesse resultado. Isso. Olha. Olha a noite, que bacana. Bem legal. E aqui a gente faria a marca, está projetado, fazer a marca em caixa alta, da Unicesumar. Iluminado. Também iluminado. Também iluminado. Olha. Bem legal. Então, participar desse projeto para mim foi uma coisa bem legal, assim, foi desafiante também, né? Porque nós estamos falando de uma instituição que ela como eu posso dizer, é uma grande instituição, né? Então, assim, junto com a Carmela, tudo, eu fico muito muito agradecido pela oportunidade de trabalhar com esse projeto. Gostei muito de fazer. São coisas bem diferentes do que estamos acostumados assim, dia a dia. Um projeto grande, complexo, mas assim, ficou bem legal, eu gostei. Qualquer tipo de edificação pode passar por um retrofit. Existem até mesmo projetos que abrangem bairros inteiros. Contudo, é aconselhável que seja feito um estudo para verificar se é realmente viável empregá-lo. Algumas vezes, esse processo pode ser bem mais caro do que uma reforma convencional, ou mesmo do que construir uma nova edificação. Mas o retrofit, ele resolve os projetos que você quer fazer reformas e trazer mais contemporaneidade nos espaços que você desejar.